E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus com o pastor Cirlei Santos. Livro do Josué, capítulo 6, quem encontrou, diga amém. Vamos ler somente o versículo 1. Depois nós vamos entrar na história para ver como Josué fez para conquistar essa cidade impossível de ser penetrada. Diz assim: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Amém? Vou ler mais uma vez. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada, fechada, por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Amém? Eles também estavam vivendo uma situação impossível, não é? Porque alguém que chegou ali os encurralaram de tal forma que eles não podiam mais nem sair e nem entrar. E eles vão ficar cercados até o momento deles serem destruídos por Josué e pelo poder de Deus. Você crê que Deus pode nos dar todas as coisas, sim ou não? Você crê no Deus do impossível? Então eu leio o verso de número 1 do capítulo 6 e você repete comigo no bolsão em alta voz. Vamos lá. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e ninguém entrava. Você crê nisso? Você crê que Deus, através da tua vida, pode encurralar esse problema, e de tal forma que este problema agora nem vai para frente nem para trás até Deus colocar ele por terra? Você acredita nisso? Porque Jericó agora não vai nem para um lugar e nem para o outro, só vai esperar o dia de ser destruída. Eu acredito que Deus também vai encurralar o teu problema, que é impossível, e ele vai ficar tão encurralado que vai chegar a hora que Deus vai colocar ele por terra e você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você que crê nessa palavra, desocupe as tuas mãos e vamos usar as mãos para dar então a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aplauda com toda a tua força e abre a tua boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude e diga glória, glória, glória. Isso, dá glória ao nome do Senhor. Glorifica o Deus do impossível, o Deus poderoso. Isso, diga glória, glória, glória é teu nome, Senhor. Senhor Deus e Pai todo-poderoso, Deus santo, Deus querido e Deus bendito, teu é o reino, a glória e o poder. Meu Deus, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o teu Espírito. Então recebe o louvor da tua igreja, recebe as palmas, recebe a adoração que sai da boca deste povo, enquanto eles te aplaudem e te glorifica. Meu Deus, abre os céus agora para fazer, meu Deus, que as coisas impossíveis tornem-se possíveis nessa vida, e derrame a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, e que a tua palavra vá de encontro a cada coração agora e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Amados, eu quero que você, junto comigo, eu quero que você tenha esse pensamento também dentro de você, que não existe absolutamente nada impossível para o homem. Pastor, que é isso? Claro que existe. Vou repetir mais uma vez. Não existe nada impossível para o homem. E quem disse isso foi o próprio Deus. O próprio Deus, uma certa feita, não é? Vendo o povo empenhado, vendo o povo tão determinado naquilo que queria, que o próprio Deus, vendo eles numa construção colossal, numa construção que tocaria os céus,
E Deus disse: se eles continuarem nesse ritmo, nada será impossível para esses homens. Veja comigo lá, Deus confirmando isso, que realmente para o homem nada é impossível. Pastor, para mim é. Você que coloca impossibilidades nas coisas. Mas Deus enxerga o homem com um potencial tão vantajado. Deus enxerga em você um potencial que nem você mesmo enxerga. Deus vê uma capacidade tão poderosa em você que você nunca viu isso. E Deus sabe deste potencial, e lá no livro do Gênesis, Deus impediu uma construção, porque para eles não haveria mais intento algum que eles não pudessem fazer. Veja aqui no livro do Gênesis, capítulo 10. Quando Noé sai da arca, não é? E eles vão se espalhar sobre a terra. Capítulo 10, verso de número 7. E os filhos de Cuxi são Seba, Havilá, Sabtá e Ramá, e Sebtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi, um dos filhos, descendentes dos filhos de Noé, Cuxi, gerou a Nimrod, neto de Noé. Ele gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E esse Nimrod, ele vai formar o reinado dele em Babel, em Shinar e outro lugar. E esse Nimrod vai se tornar o líder do povo. Ele vai se tornar um homem valoroso, e tão valoroso, tão poderoso, que ele vai subjugar e dominar as pessoas que estão abaixo dele. E ele vai dar uma ideia a todos que estão com ele, todos falam a mesma língua, e ele vai dar uma ordem, e todos vão aceitar essa ordem, e vão se empenhar numa construção de uma torre. Veja aqui no capítulo de número 11, livro do Gênesis, capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, todos os descendentes de Noé, acharam um vale na terra de Shinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo topo dela, cujo cume toque nos céus. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem o quê? Fazer. Não haverá mais impossível para eles. Tudo que eles intentarem fazer é possível. Então Deus vai fazer a confusão das línguas para eles pararem com essa construção. E aí você sabe a história, mas eu quero te mostrar o seguinte, que o próprio Deus olha para o homem e diz: não há limite para eles. E de fato, não há limite para o homem. O homem é tão audacioso que ele já conseguiu pisar na Lua, sim ou não? E conseguiu enviar sondas até Marte. O homem, não há limite para ele. Deus sabe desse potencial que há dentro dos homens. Mas por que então, se tudo é possível para nós, de repente tudo se torna tão difícil e impossível de se resolver? Tudo se torna tão obscuro
e tão difícil das coisas darem certos, das coisas acontecerem. Por que para os homens a vida se torna tão difícil, se o próprio Deus está dizendo: olha, não há nada impossível para eles. Tudo que eles intentarem fazer, tudo, não há restrição. Eles estão com uma capacidade tão elevada, que tudo que eles a partir de agora tentar fazer, vai dar certo. Nada vai dar errado. Então Deus, vendo que aquela intenção não é boa, porque a intenção que eles estão tendo não é boa. Por quê? Porque a ordem de Deus é que eles se espalhem sobre a terra e encham a terra e se multipliquem. Eles estão contrariando uma ordem de Deus. A ideia é até legal, mas não é boa, porque está contrariando a vontade do Criador. E eles desobedecem à palavra de Deus e diz: façamos uma cidade, vamos construir um muro, vamos cercar, vamos ficar todo mundo juntos aqui dentro dessa cidade e construamos juntos uma torre que o cume dela toque até os céus. E isso não é impossível para nós, nós vamos. E de fato eles começaram a empreitada, e pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, e Deus vendo aquilo e dizendo: eles vão atingir o objetivo, eles vão conseguir. Se hoje para nós muitas vezes olhamos, poxa, para construir um arranha-céu, pastor, é muito difícil. Para construir uma torre dessa é impossível, pastor. Mas você vê que não há impossibilidades para o homem, desde que ele esteja determinado em querer fazer algo. Desde que ele esteja na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo o que Deus quer, nada é impossível. E o próprio Senhor Jesus confirmou isso no Novo Testamento, quando ele disse o seguinte: nenhuma coisa te é impossível, pois todas as coisas são possíveis àquele que crer. Então tudo é possível para nós. E tudo sendo possível para mim, para ti, por que então é tão difícil desse impossível se tornar possível? Por que é tão difícil você viver as coisas que você tanto deseja? Por que é tão difícil você viver o teu sonho, o teu projeto, as coisas que você deseja na sua vida, na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho? Por que você encontra tanta dificuldade, se o próprio Deus está dando atestado de aval, dizendo: é possível o homem construir o que ele quer, é possível ele realizar qualquer coisa, seja para o bem ou seja para o mal. Ele tem capacidade, ele tem poder dentro dele, ele tem força dentro dele para realizar qualquer obra neste planeta, desde que ele queira e deseje. Desde que ele queira fazer e tenha desejo de realizar, ele pode fazer, ele tem poder de realizar. Mas por que não dá certo? Porque de repente o que era possível para eles, Gênesis capítulo 11, se tornou o quê? Impossível. Impossível levantar aquela cidade e impossível levantar aquela torre. De repente algo que era tão possível se tornou o quê? Impossível. Eles começaram a se perder entre eles, bater cabeça. Um pedia uma colher de pedreiro, por exemplo, lhe dava cal. Me dá cal, o outro lhe dava tijolo. O outro: me dá tijolo, ele lhe dava pedra. E tudo começou a se tornar terrivelmente impossível por causa da confusão das línguas. Cada um começou a falar um dialeto diferente do outro, que é o dialeto que veio passando de geração em geração. São as línguas que temos hoje no planeta. Temos o português, o inglês, o espanhol, o alemão, o francês, o hindu. Tem todos os tipos de línguas que você possa imaginar: o aramaico, o hebraico, tem o francês, tem o chinês, tem todas as línguas japonesa, tem língua que já nem existe mais, que é o caso do latim, que nem se usa mais, que vai extinta. Tem outras e outras línguas que já nem se fala mais. Mas houve uma confusão
de maneira tal que as coisas começaram a dar o quê? Errado. Houve porque estava fora do propósito de Deus. Não era o que Deus havia dito, não era o que Deus havia falado. Eles estavam tentando fazer alguma coisa que era possível, eles todos juntos, mas sem a orientação de Deus. Então se tornou tudo impossível, se tornou tudo difícil, uma confusão dos infernos se instalou entre eles e que ninguém entendia mais nada. E aquilo que era possível se tornou o quê? E quantas vezes assim na tua vida, não é? Estava indo tudo bem, tudo dando certo, você e Deus falando a mesma língua, você e Deus falando a mesma coisa, você e Deus alinhadinho, você e Deus falando com você, Deus falando com você, você ouvindo, executando, as coisas indo bem, as coisas dando certo. De repente virou uma confusão que só Deus sabe o tamanho dessa confusão, que você fala uma coisa e ninguém entende, você pede uma coisa e ninguém te responde com aquilo, e pelo contrário, você desiste e fica lá. Algo que começou e nunca terminou, algo que ficou pela metade, porque agora se tornou impossível. Era possível, mas se tornou completamente impossível a construção daquilo, se tornou dificilmente a construção daquele lugar. Aquela cidade deixou de ser construída, a torre deixou de ser construída, e cada um agora seguiu a sua vida, cada um partiu em direção ao seu rumo. Pastor, mas o que isto tem a ver com Josué? Tem tudo a ver, porque Josué está para penetrar numa cidade que é impossível de ser conquistada. Josué acabou de perder a liderança, está desanimado. Josué está completamente perdido nas suas decisões. Josué está completamente angustiado na sua alma. Josué está conturbado e perdido, sem saber o que fazer. A vida de Josué imediatamente se tornou um caos, e ele agora não sabe o que fazer. Josué está confuso, e no meio de confusão, você nunca consegue fazer o impossível se tornar possível. Porque quando você está enfiado em confusão, quando você está no meio de uma confusão, tudo se torna impossível, tudo se torna absolutamente difícil de fazer alguma coisa, porque você está no meio de uma confusão, você habita no meio de uma confusão. Então tudo que você tenta fazer, você não conseguirá, porque é impossível, a confusão não te deixa, a confusão está instalada. É o que está na mente de Josué. Josué está confuso, ele não sabe o que fazer. O seu líder Moisés acabou de morrer, ele agora está com quase 1 milhão de pessoas na mão dele e não sabe o que fazer com tanta gente. Está do outro lado do Jordão, ele ainda não atravessou o Jordão e precisa atravessar o Jordão para conquistar a terra. E como vai atravessar o Jordão se a água cobre eles? Não pode atravessar o Jordão, é impossível entrar na terra já por causa do Jordão. O Jordão já é um grande impedimento, já é algo difícil. A cidade que eles vão conquistar depois do Jordão chama-se Jericó, uma cidade impenetrável. A cidade, os muros dela são 2, um muro e um antimuro. O muro principal da frente tem 2 metros de largura, e os dos fundos ele tem 4 metros e é dividido por um espaço entre eles, cujos tem madeiras colocadas e casas construídas em cima deste muro. Inclusive uma prostituta que vai guardar os espias moram em cima deste muro. Então este muro tinha quase 10 metros de largura e cerca de quase 10 metros de altura. Um muro impenetrável, difícil de entrar-se. Josué está confuso, Josué não sabe o que fazer da sua vida, uma situação completamente horrenda e difícil. E Josué vai agora receber de Deus uma orientação, diferente do que o povo em Gênesis capítulo 11 fez. Josué vai fazer diferente.
Porque Deus deu uma orientação a Noé quando saiu da arca e aos seus descendentes: sai, multiplique, frutifique, povoem a terra, cresçam. Mas eles disseram: não, vamos fazer do nosso jeito, vamos viver da nossa forma, e o que era possível se tornou o quê? Impossível. Josué está diante do impossível, mas Deus vai lhe dar uma orientação que vai fazer com que o que é impossível se torne totalmente possível. Então vamos voltar no livro do Gênesis, melhor, no livro do Josué, capítulo 1. O que vai acontecer? Porque são orientações dadas por Deus. Para você viver o impossível, se você não ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus te pede, a tua vida sempre será um caos e tudo será impossível de se resolver. Tudo será impossível, porque você quer fazer do teu jeito, ao seu bel prazer e da tua forma, e não age com prudência. Porque Deus queria que aquele povo que saiu da arca, do dilúvio, pós-dilúvio, vivesse com prudência, observando a voz de Deus. Então o livro de Josué, capítulo 1, verso 1, diz assim, vamos ver a orientação. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué uma ordem, como Deus havia dado a Noé e aos seus descendentes, uma ordem. E falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu já dou essa bênção para vocês, mas vai ter algumas impossibilidades. Levanta-te e olha, faça o seguinte. Olha o que Deus vai dizer para ele no capítulo de número 1, versículo de número 6. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Josué, é você que vai conduzir o povo a tomar posse da bênção. Estava você agora incumbido disso. E Deus mostra aqui, falando com Josué, que Josué não está acreditando que é possível conquistar a terra agora, porque Moisés morreu, ele está com o povo na mão, ele nunca liderou ninguém, ele não sabe o que fazer, está perdido e desanimado, porque ele sabe que a tarefa é muito difícil. Ele sabe que esta tarefa é impossível dele concluir. E ele olha para ele e não vê nele capacidade para isso. Ele olha e vê desqualificação total nele, militar, espiritual e física. Ele se olha e diz: não há condição de eu levar esse povo a entrar nessa terra. Eu não tenho experiência profissional nisso. Eu não tenho habilidade bélica, de guerra. Eu não sou um general de guerra, eu não sei o que é guerra, eu não sei o que fazer. Então Josué está completamente desorientado e desanimado, mas Deus vai dar uma orientação para ele que deve ser obedecida, para que a vida se torne mais fácil, para que as coisas aconteçam na vida dele. Deus está dizendo: Josué, eu vou te dar uma orientação que vai fazer com que o impossível se torne possível na tua vida. Josué, eu vou te dar uma direção, que se você ouvir esta direção, Josué, tudo que você tentar fazer, eu serei contigo. Josué, tudo que tu colocar as mãos e a planta dos teus pés, vai dar certo, Josué. Josué, aonde você chegar com os teus pés, eu estarei contigo. Ainda que tu não tenha capacidade, ainda que tu não saiba fazer a coisa, ainda que você não tenha condições bélicas de um exército treinado, de força física, mas Josué, eu vou te dar uma orientação. Eu sei para onde que eu estou te levando. É difícil mesmo, estou te colocando numa situação de dificuldade, estou te colocando diante de uma situação que é impossível, Josué. Mas Josué,
Josué, diferente lá do povo do Gênesis, que eles tinham tudo que era possível fazer e se tornou impossível porque não ouviu a minha voz. Josué, você está diante de uma situação muito difícil também, mas Josué, se você ouvir a minha voz, se você ouvir o meu conselho, se você dá ouvidos à direção do que eu vou te dar, Josué, eu te entregarei Jericó, eu te entregarei essa terra, e aonde tu chegar e botar o teu pé, Josué, nada vai ser difícil, Josué. Aonde tu colocar a mão e a planta dos teus pés, eu já te dei, porque eu vou fazer o impossível na tua vida, em meu nome, Josué. Vai, Josué, que eu serei contigo. O Josué está diante de uma situação impossível, e ele olha para ele e diz: para mim é impossível. Diga: para mim, diga: para mim, nada é impossível, desde que eu ouça a voz de Deus. Porque até o possível se torna impossível quando você não ouve a voz de Deus. Gênesis capítulo de número 11. Algo possível se tornou impossível. Algo impossível para Josué vai se tornar o quê? Possível, porque Deus vai lhe dar uma orientação de ouro. Deus vai lhe dar uma orientação que vai mudar a vida do Josué. Que ele está desanimado. Ele está ali prostrado, chorando, porque Josué perdeu Moisés, e ele já se sente um derrotado, um falido, um destruído, sem condição. E Deus agora anima ele: esforça-te e tem de bom ânimo. O segredo do impossível não está nos outros, está em você. Se você não se esforçar e tiver bom ânimo para com você mesmo, tudo se torna impossível na tua vida. Você, quando está diante de uma situação, logo você desanima: vou desistir, não vou mais para a igreja, não vou mais participar de culto, não vou mais fazer a obra, vou fazer isso, não vou fazer mais aquilo. Você se desanima de tal ponto que você começa a ver tudo o quê? Impossível. Deus está dizendo: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Eu quero que você primeiro se esforce. Então eu quero que você anote isso, anote. O que você precisa para tornar o impossível impossível? Esforçar e ter de bom ânimo. Então vamos acompanhar o conselho do Senhor. Deus vai dar um conselho, no capítulo 2 ele vai aplicar este conselho, e no 6 o que era impossível tornou-se possível. Então vamos lá, passo a passo. No capítulo 1, Deus começa a falar com ele, ou seja, ele precisa primeiro ouvir o quê? A voz do Senhor, a orientação. É o que você está fazendo aqui. Quando você vem nos cultos, você está ouvindo a voz de Deus, e Deus está te orientando. Deus está dando estratégias para você. Deus está dando direção para a tua vida. Deus está mostrando o caminho que você deve trilhar para poder tornar isso que é impossível para você se torne possível. Se você não ouvir a voz dele, até o que é possível se torna impossível. Então vamos lá, primeira coisa: esforça-te, tem de bom ânimo, para poder herdar a bênção, para poder conquistar alguma coisa, para poder tomar posse daquilo que você quer. Você primeiro precisa o quê? Se esforçar. Não é ficar chorando, não é ficar pelos cantos, não é para ficar remoendo, é para se esforçar e ter bom ânimo para herdar a terra, para tomar posse. Você quer tomar posse dessa bênção, sim ou não? Você quer viver isso na sua vida que você está buscando? Então começa a se esforçar. Não perca o ânimo, se esforça, seja valente. Começa a se esforçar para poder herdar o que você quer. Seja um homem, uma mulher esforçada. Porque muitas vezes nós queremos viver o impossível, mas nós não se esforçamos nem um minuto. A pessoa não quer se esforçar para nada. Ela não levanta uma palha, não levanta um dedo, mas ela quer viver o impossível. Ela quer viver coisas maiores, mas não se esforça. Então Deus disse a Josué: esforça-te e tem de bom ânimo.
E Deus mais uma vez no verso 7, frisa isso: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Olha só, Deus novamente frisa isso, o ânimo. Agora o ânimo não é para tomar posse da bênção. O ânimo que ele tem que ter é para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te o quê? Ordenou. Segunda coisa, não é somente se esforçar para tomar posse da bênção, é também você se esforçar para obedecer à voz de Deus. É você se esforçar para fazer conforme como tudo está escrito em toda a palavra de Deus. A palavra lei aqui está mal traduzida, porque a palavra lei aqui, para o português, parece um conjunto de regras, de que não pode e o que pode. Mas a palavra lei vem do termo Torá em hebraico. E a palavra Torá quer dizer ensinos e instruções. Então quando se fala Torá em hebraico, o hebreu ele entende nos seus ouvidos o seguinte: está se falando de ensinos e instruções de Deus. Quando nós falamos lei aqui no Brasil, nós entendemos regras, pode e que não pode. Não é isso. A palavra Torá quer dizer ensinos e instruções de Moisés, dada por Deus. Então Deus está dizendo: olha, esforça-te e tende o cuidado de fazer conforme os ensinos e as instruções que o meu servo Moisés deu. Então você tem que se esforçar para fazer conforme como tudo está escrito aonde? Na palavra. E olha, não é fácil, amados, você obedecer à palavra, é ou não é? Quantas vezes você encontra dificuldade para fazer o que está escrito na palavra de Deus? E muitas vezes você olha e diz: pastor, isso daqui é impossível fazer, é impossível ser esta pessoa, é impossível fazer isso que Deus está pedindo. Mas olha o que Deus está dizendo: você quer conquistar algo que é impossível, Josué? Então você esforça-te e tem de bom ânimo para conquistar essa bênção, esteja focado nisso que você quer. Depois, Josué, ouça a minha voz, você também vai se esforçar e ter o cuidado de fazer, de executar tudo que eu ensinei e todas as instruções que eu passei, porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio-se os ventos, a tempestade, deu sobre aquela casa e ela não caiu. É impossível ela ser destruída. É impossível ela ser levada pela tempestade, é impossível ela ser levada pela destruição. Pelo contrário, ela permanece, ela vence, ela continua firme. Então Josué, tende o cuidado de fazer conforme tudo está escrito. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, não perca o teu foco, anote isso aí. Não se desvie nem para a direita e nem... Mantenha a atenção. Quer conquistar o impossível? Esteja atento a tudo. Não se distraia nem para a direita e nem se distraia com a tua esquerda. Esteja o quê? Focado. Esteja focado naquilo que você tem recebido de mim. Esteja focado naquilo que eu estou te passando. Não perca o foco do que eu estou te passando. Você não pode perder o foco daquilo que Deus fala com você. Você não pode perder a direção do que Deus está te dizendo. Se Deus falou que você tem que ir por esta mão, não é para a direita e nem é para a esquerda. Focado na direção que Deus tem te dado, focado naquilo que Deus está te passando, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem o quê? Sucedido naquilo que você quer. Você quer o quê? Conquistar essa terra. É impossível, então você vai ser bem sucedido. É impossível, mas mesmo assim você vai ter sucesso naquilo que você vai fazer. Você vai ser bem sucedido, olha só. E prudentemente te conduzirás por onde quer que andares. E Deus frisa novamente: não se aparte, verso 8,
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente o quê? Te conduzirás. Ou seja, a tradução aqui é: serás bem-sucedido, não terá impossibilidades no teu caminho. Por isso que eu te disse no início da mensagem, que para o homem nada é impossível, desde que ele esteja ouvindo o quê? A voz do Senhor, a orientação de Deus. Por que a torre de Babel se tornou impossível? Por que a construção daquela cidade em Gênesis 11 se tornou impossível? Porque eles pararam de ouvir a voz de Deus e não tiveram sucesso, não foram bem sucedidos, se tornou impossível a realização daquele projeto. Então Deus está te dizendo a você nessa noite: se você ouvir a minha voz, se você ter o cuidado de guardar os mandamentos, se esforçar para fazer tudo o que eu tenho te dito, tudo que eu tenho te falado, tudo que eu tenho te passado, você se esforçar para fazer, se você se esforçar e tiver ânimo para também querer isso que você quer, se você não olhar para a direita e nem para a esquerda, se você meditar nesta palavra que eu estou te dizendo, nesses mandamentos que eu estou te passando, nessa orientação que eu estou te dando, Josué, então se prepara, que tudo que você fazer a partir de hoje em diante, para onde você for, Josué, aonde você chegar, Josué, você será um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. E Deus está dizendo: ouça a minha voz, faça o que eu estou te dizendo, e não haverá impossível que eu não faça em sua vida, para a glória do meu nome. Diga glória a Deus. Não há impossível para nós. Você pode viver uma vida poderosa. O que você projeta e o que você deseja pode tornar-se real, sim. Basta você ouvir a voz do Senhor. Porque em Isaías 1,19 diz: se quiserdes. Se quiserdes é uma opção. Josué, eu estou te dando a orientação. Você escolhe. Você que decide. Você que vai definir se você quer. Isaías 1,19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, você só vai ter sucesso naquilo que você faz. Nada te será impossível. Não haverá limites, não haverá restrições para você. Você vai estar sempre acima da média. Então você vai estar sempre fazendo e as coisas estarão dando o quê? Certo. Você nunca vai dizer: pastor, isso aqui é difícil. Pastor, isso daqui está sendo impossível. Deus está dizendo: se você ouvir a minha voz, se você me atentar à minha voz e levar isso muito a sério, e levar à risca como eu estou te passando, com prudência, nada te será impossível. Tu terás sucesso, tu serás bem sucedido. E você está ouvindo a orientação de Deus. Não é orientação de pastor aqui, não é orientação de homens deste altar. Meu querido, quando você entra desta porta para dentro, eu quero te dizer isso: tenha certeza absoluta que desse altar, que deste lugar, é Deus que está falando com a sua igreja. E Ele diz no livro de Apocalipse: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você está ouvindo a voz de Deus e eu atento à orientação de Deus, se prepara que quando você sair daqui hoje, você vai destruir todos os impedimentos que estão diante de você, vão cair por terra e Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Você vai vencer. Nada é impossível, nada.
E aí você muitas vezes está querendo encontrar um culpado para julgar a responsabilidade da falta de prudência sua. Aí você diz, é por causa desse, é por causa daquele. Não. Quando você ouve a palavra do Senhor e segue as instruções de Deus, Isaías 43:13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, pois operando eu, o Senhor dos exércitos, quem impedirá? Quando você ouve a voz de Deus, ninguém para o agir de Deus na tua vida, meu querido. Ninguém. Nada é impossível. Nada. Se você ouve a voz de Deus, não tem muralhas, não tem morte, não tem coisa alguma que pode impedir o Deus de Israel abençoar a tua vida. E Josué pega este conselho e guarda no coração. Josué se anima, Josué se levanta, se põe de pé, enxuga as lágrimas e diz: agora nós vamos atravessar este Jordão. Agora esse Jordão vai ter que abrir para que nós passemos por ele. Esse Jordão vai ter que se abrir e nós vamos atravessá-los. Josué levanta com muito ânimo, se esforça, anima o povo: vamos, levanta todo mundo, vamos, nós vamos invadir a terra, nós vamos conquistar, nós vamos partir, ninguém desanima, vamos, recobre o ânimo, todo mundo, vamos, porque Deus falou comigo. Deus falou que agora o impossível vai se tornar possível. E eu estou aqui para te dizer também, como porta-voz de Deus: recobre o teu ânimo, não baixe a tua cabeça, não chores, enxugue as tuas lágrimas, pare de ficar chorando, levante a tua cabeça, sacode a poeira, vai em frente, porque o Deus de Israel, em cuja presença estou, está te dizendo: chegou o dia, chegou a hora de você começar a conquistar a bênção de Deus que tanto você deseja. Diga glória a Deus, começa a ir em frente, vai caminhando, recobre o teu ânimo, levante a tua cabeça, meu irmão, não fica mais de cabeça baixa. Chegou a hora de você recobrar e dizer: eu estou ouvindo a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, isso vai se tornar real na minha vida. Você crê nisso? Quem está ouvindo a voz de Deus aqui neste lugar? Deus tem falado com você aqui nessa igreja? Então pode ter certeza que você vai viver coisas impossíveis que ninguém aguentaria viver. Você vai viver em nome do Senhor. Coisas que ninguém viveu, você vai viver se você continuar ouvindo a voz do Senhor teu Deus. E você vai comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus Cristo. Porque o melhor de Deus não é para os bastardos, o melhor de Deus são para os filhos que ouvem a sua voz. E se você ouve a voz, se prepara, que os céus vão se abrir e Deus vai te abençoar. Oh glória! Diga glória a Deus e aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, Josué coloca em prática tudo o que ele aprendeu e ouviu do Senhor. Chega no capítulo 2, ele atravessa o Jordão. Josué pega 2 espias e diz: vai até Jericó, porque chegou a hora de vivermos o impossível. Mas Josué tem que ir em Jericó? Vamos atacar logo, vamos dar um golpe logo, vamos logo fazer isso imediatamente. Josué disse: eu ouvi a voz de Deus, e quem ouve a voz de Deus é prudente na sua caminhada. Aí Josué vai fechar com chave de ouro. Aí Josué vai fazer algo extraordinário. Porque qualquer um de nós aqui, se Deus falou comigo, eu já quero sair fazendo, sim ou não? Por isso que ainda as coisas são impossíveis para você. Porque não é porque Deus falou com você que você tem que sair executando. Quando você sai executando logo, metendo os pés pelas mãos, isso prova que você não ouviu a voz de Deus. Porque a Bíblia diz que o sábio, ele ouve, examina, depois executa. Josué ouve o que Deus fala, sem empolgação, sem pressa,
Ele chama 2 espias e todo mundo afoito. Agora, se Deus falou, vamos logo arrebentar com Jericó. Vamos acabar com a cidade. Josué disse, não é assim. Para o impossível se tornar possível, tem que ser prudente. Então anote aí, outro conselho. Quer viver o impossível? Seja prudente. Ainda que Deus falou com você, age com prudência. Porque se você não agir com prudência, você vai meter os pés pelas mãos. O que o povo fez lá no livro do Gênesis? Faltou o quê? Prudência. Pastor, faltou prudência? Sim. Por quê, pastor? Eles não se prepararam antecipadamente. Eles, vamos construir logo essa cidade. Vamos fazer. Vamos procurar isso daqui fazer. Não eram ajuizados. Porque a palavra prudente quer dizer alguém que é o quê? Ajuizado. Dicionário Olério da língua portuguesa, depois você olha a palavra prudente, diz que é alguém ajuizado. O que eles fizeram? Loucura. Desrespeitando, sem juízo. Fizeram loucamente no livro do Gênesis. O que Josué, como homem ajuizado e prudente, chama 2 espias e diz, vai até Jericó e vê como é que é a terra. Capítulo 2, verso 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente. Não alarma nada. Fica quieto. Age com prudência lá, hein? Secretamente. E dizendo, andai o quê? Observai, versículo 1. Josué 2, 1. Andai e observai a terra de Jericó. E foram, pois e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Era uma hospedaria, conhecida nos dias de hoje um bordel, mas era um local onde todos os homens da cidade frequentavam, e era a casa de Raabe. Então eles vão lá, porque lá eles vão conseguir muitas informações, porque todos os homens da cidade se encontram lá para beber, para conversar, para jogar conversa fora. É o boteco da cidade, a Raabe é conhecido, é o barzinho conhecido, é o inferninho da cidade, é lá. É a casa de Raabe, é lá onde todos os homens se encontram para festinha no final de semana e conversar de tudo. Então, eles chegam na cidade para observar e andar secretamente. Ou seja, vão lá e vão agir com o quê? Prudência. Depois que vocês fizerem o relatório, vocês me tragam tudo o que está acontecendo na cidade. E aí pronto. Eles voltam depois de uns dias, versículo de número 23. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Josué recebe o relatório, os espias dizem, olha, estão tudo com medo lá. Josué, estão todos com muito medo. Então, é o comentário, porque ninguém entrava e ninguém o quê? Saía, porque eles estão sabendo que Israel está vindo. Então o comentário é, o povo que destruiu o Egito e afundou os exércitos de Faraó, está vindo aí. O povo que matou Og, rei de Sion, também está vindo aí. O povo que feriram os amalequitas, estão vindo aí. Eles estão vindo devastando tudo. O comentário é, nós vamos ser derrotados. Não tem como nós sairmos dessa. E esse é o comentário dentro do bordel lá, na casa de Raabe, onde os homens se encontram. E esses espias colhem toda a informação e traz a Josué. Josué é um homem prudente agora, ele ouviu a voz de Deus. Ele quer viver o impossível. Aí no capítulo 6, Josué não vai atacar ainda. Josué poderia partir para o ataque, Josué não vai. Porque Josué ele precisa primeiro ouvir o quê? A voz de Deus. Deus falou com ele. Ele quer fazer com que o impossível se torne possível. Então quando eles atravessam o Jordão com esse relatório e vai para atacar a cidade, Deus novamente fala com Josué. Veja no capítulo 6, verso 1 em diante. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía e nem entrava.
Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Já tenho te dado. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão o quê? As buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Deus disse: faça isso. Vocês não vão atacar agora, age com prudência. Não vai ser do jeito que Josué quer. Deus vai dizer: você vai fazer assim, assim, assim. Pega 7 sacerdotes, 7 chifres de carneiro, 7 trombetas, dê os sacerdotes, clama ao povo para dar 6 voltas durante a cidade, durante 6 dias. No último dia você vai dar mais 7 voltas, e assim fareis isso. E quando chegar no 7º dia, vocês tocarão a buzina, os sacerdotes, e todo o povo vai gritar. E quando vocês gritarem, os muros virão abaixo. O impossível vai acontecer pela mão de Deus, e porque Josué vai agir com prudência. Se você agir com prudência, a tua vida vai mudar. O que falta para muita gente é prudência. Não ouve o conselho de Deus, quer fazer do seu jeito.